Olá pessoal, bem-vindos de volta. Aqui é o Guilherme e essa aula aqui é da unidade de posicionamento por satélite. Hoje a gente vai ver um pouco sobre os erros contidos no posicionamento por satélite. Vamos dar uma passada geral em diversos erros que podem acontecer e nas formas que existem de minimizar ou resolver cada um deles. Bom, para iniciar aqui é bom a gente entender alguns conceitos. Quando a gente faz um rastreio com o GNSS, o que se tem como resultado é um par de coordenadas e uma análise de precisão, que são os erros aleatórios existentes nesse levantamento. Os erros sistemáticos e grosseiros é necessário ter controle sobre eles. Então a precisão da coordenada é conhecida, mas a exatidão, que é quanto aquele valor se aproxima do valor verdadeiro, não se sabe porque nunca é possível de fato saber qual é o valor verdadeiro daquela coordenada. Por isso que essa análise de exatidão é feita com relação ao valor médio e não ao valor verdadeiro. E nessa aula aqui a gente vai ver várias fontes de erro diferentes que existem no levantamento GNSS. O primeiro erro que a gente vai ver aqui é o erro orbital, que nada mais é do que o erro da posição do satélite. Então a gente viu que o receptor está recebendo as informações referentes à posição do satélite através das efemérides, só que existe uma diferença entre a posição que está sendo enviada pelas efemérides e a posição real do satélite. Se o receptor acha que o satélite está em um local, mas na verdade ele está em outro, essa diferença vai ocasionar erros na determinação da coordenada do próprio receptor. Para evitar esse tipo de erro, existem duas formas. Se você estiver trabalhando com o receptor fazendo levantamento PPP, deve-se usar as efemérides precisas para realizar esse cálculo. Isso vai reduzir o erro da casa dos metros para a casa dos centímetros. A outra forma é com a utilização de dois receptores, fazendo posicionamento relativo. Dessa forma aí, o erro já vai ser drasticamente minimizado. O próximo erro aqui é o erro do relógio do satélite. A gente já viu também que o que está sendo medido é de fato o tempo que demorou para o pulso sair do satélite e chegar no receptor, para depois calcular a distância a partir disso. Então qualquer erro no relógio vai resultar em um erro na contagem de tempo desse pulso que vai afetar a distância calculada, ou seja, vai afetar a posição calculada do receptor. Para evitar ou minimizar bastante esse erro aí, da mesma forma que no erro anterior, a recomendação é, como a gente pode ver aí na direita, ou utilizar as efemérides precisas, que diminui o erro de metros para alguns centímetros, ou utilizar dois receptores. Dessa forma, o erro praticamente se cancela, pois o mesmo erro afeta os dois receptores igualmente. Bom, agora o erro que a gente vai ver aqui é o erro da ionosfera. Como a gente pode ver aí pela figura, a propagação do sinal do satélite ela é alterada ao entrar na ionosfera. Isso vai variar de acordo com a quantidade de partículas de elétrons livres que tiver ali naquela camada. O fato do satélite enviar os sinais L1 e L2 é o principal motivo desse erro ser variável em função do sinal. E é também o que faz com que a gente consiga corrigir ele. A ionosfera ela vai afetar cada um dos sinais de forma diferente. E como esses dois sinais, no caso do L1 e L2, são conhecidos, é possível fazer uma correção com base nas diferenças encontradas em cada um dos sinais com relação ao outro. No caso da futura adoção do sinal L5, essa correção vai ficar ainda melhor, porque daí vão ser 3 sinais diferentes vindo do mesmo satélite, o que facilita a modelagem desse efeito aí. E a gente pode ver ali embaixo, o ciclo solar também vai afetar esse erro. O Sol tem ciclos de aproximadamente 11 anos, e se a gente for analisar esses ciclos, os momentos que mais causam problemas são justamente os picos de atividade solar. Só que além desses fenômenos mais previsíveis do ciclo solar, existem as explosões solares, ou as chamadas bolhas ionosféricas, que perturbam bastante a ionosfera e afetam o posicionamento de alta precisão. Como o erro ele vai depender da frequência do sinal, se o receptor tem duas frequências ou mais, ele combina esses dois sinais, no caso o L1 e o L2, e consegue cancelar esse erro. Essa é a chamada ion free, ou L0, que funciona tanto na pseudodistância como na fase da portadora. Uma coisa importante de citar aqui nesse erro é que é possível cancelar ou minimizar bastante esse erro sem precisar necessariamente de dois receptores. Com dois sinais diferentes e apenas um receptor já ocorre esse cancelamento aí. E mesmo que você tenha esse sinal ion free,
Em ocorrências que sejam muito intensas, a ionosfera fica tão violenta que o sinal se perde e nem com mais de uma frequência é possível fixar a posição. Aí você vai ficar com solução flutuante no seu levantamento devido a esse efeito aí. O próximo erro aí é o erro da troposfera, que varia basicamente de acordo com a distância percorrida pelo sinal nessa camada. Então a gente pode ver aí pela figura que aqueles sinais que estão mais no zênite, a 90 graus, exatamente em cima do receptor, o tempo que eles demoram para atravessar a troposfera é muito menor do que os satélites que estão mais no horizonte. Então, justamente quanto mais no zênite esse satélite tiver, menos tempo ele vai ficar percorrendo a camada da troposfera e menos esse erro vai afetar o posicionamento. Para reduzir esse erro aí, a prática é utilizar a máscara de elevação, que é o que está mostrando ali nas duas figuras da direita. Com essas máscaras é possível eliminar os satélites que estejam muito no horizonte. A orientação da literatura é que se utilize essa máscara de elevação entre 10 e 15 graus. Não é recomendado diminuir muito essa máscara, porque isso vai fazer com que o valor do DOP aumente. Como a gente já viu, né, o valor do DOP ele vai variar de acordo com o espaçamento entre os satélites. Então, um bom valor que fica no meio termo entre a diminuição do erro da troposfera e um bom valor de DOP vai ficar aí nessa faixa de 10 a 15 graus. Outra forma de evitar esse erro aí é, de novo, né, usar dois receptores com posicionamento relativo. Dessa forma, o efeito em determinado sinal é recebido pelos dois equipamentos e quando é feito o posicionamento, o erro é bastante reduzido, que é o que está mostrando ali aquela figura da direita abaixo. Mais um erro aqui para a nossa lista. Agora entra o erro de perda de sinal ou perda de ciclos, né? Que é o que acontece quando a gente vai fazer um rastreio muito próximo de árvores, túneis, prédios e morros. Esse erro vai afetar mais a fase da portadora do que a pseudodistância, justamente porque na fase da portadora existe a necessidade da solução das ambiguidades. Quando perde o sinal, assim que o sinal for retomado, as ambiguidades vão ter que ser solucionadas novamente. E aí, se não tiver satélites suficientes, a solução vai ficar como flutuante, ou seja, toda perda de sinal vai resultar em uma nova solução de ambiguidades. Além da perda de sinal, outra coisa que pode acontecer também devido aos obstáculos é o multicaminho. Ele vai dificultar a solução das ambiguidades. Em áreas mais urbanizadas é muito difícil de evitar esse erro aí. Como a gente vê ali na imagem, isso acontece quando o receptor está recebendo o sinal do satélite, diretamente do satélite, e pode estar recebendo também o sinal que está sendo refletido no obstáculo, e além disso pode estar recebendo também o sinal somente refletido. Como a gente vê aí nessa imagem do meio, pode acontecer três situações. O receptor, que no caso é o carro, ele está recebendo o sinal direto do satélite, naquele satélite do meio. No satélite da esquerda, ele está recebendo somente o sinal refletido, ele não está recebendo o sinal direto. E no satélite da direita tem sinal que está sendo enviado direto do satélite e tem sinal também que está sendo refletido. Então ele pode receber os dois sinais do mesmo satélite. Existem alguns tipos e arranjos de antena que reduzem esse efeito aí, mas na prática todas essas soluções acabam sendo muito caras para a nossa aplicação aqui. Então, para reduzir esse erro, no nosso caso, a gente vai se limitar às configurações do receptor, que se resume à aplicação de máscara de elevação, que vai eliminar o sinal que vem refletido do chão e de estruturas mais baixas, né? E a configuração do SNR, que é a razão sinal-ruído, que é basicamente a razão entre o sinal limpo e o ruído daquele satélite. Isso vai dizer o quão ruidoso aquele sinal é, o que pode indicar ele ser um sinal que não está sendo recebido diretamente. Outro erro aqui é o erro do relógio do receptor. Esse erro é maior do que o erro do relógio do satélite, principalmente porque o receptor tem um relógio de quartzo, que é mais simples do que o relógio do satélite. Esse erro aí ele é imprevisível e é ele que faz com que seja preciso no mínimo 4 satélites para se realizar posicionamento. Além disso, esse é outro erro que é cancelado quando se utiliza de um método relativo, ou seja, quando se usa 2 receptores. E aí, falando ainda do erro do instrumento, né, do receptor, a gente tem também o erro do centro de fase da antena. O centro de fase, que é o local exato onde a coordenada é calculada, ele varia um pouco com referência ao centro geométrico da antena. Isso pode ser corrigido por meio da utilização dos parâmetros corretos da antena no software de processamento. Cada modelo de antena vai ter a sua particularidade e só de selecionar um modelo diferente, a gente já pode ter alguns centímetros de erro aí só por causa disso.
Além disso, esse erro aí pode ser reduzido também se a gente usar receptores do mesmo modelo e mesma orientação, no caso do posicionamento relativo. Depois do erro do centro de fase, tem o erro do ruído do receptor, que é basicamente a capacidade do receptor de processar o sinal que está chegando para ele. É um erro inerente da própria tecnologia do receptor, e esse erro aí não tem como eliminar, porque ele não é um erro sistemático, né? Ele vai fazer parte da incerteza ali de cada rastreio. Bom, seguindo aqui, agora a gente sai do receptor e começa a falar dos erros existentes no próprio ponto que está sendo medido, né? Nas variações que existem no próprio ponto. A gente tem agora o efeito da tectônica das placas, né? A gente sabe que as placas tectônicas estão em constante movimentação, podendo chegar a alguns centímetros por ano de deslocamento. Esse erro aí ele é evitado através do próprio sistema de referência que é utilizado. No nosso caso, atualmente, o sistema é o Sirgas 2000. Isso significa que todas as coordenadas que são calculadas nesse sistema, elas são transformadas não só para o mesmo elipsoide, mas também para uma data específica, que no caso é maio de 2000. Essa movimentação das placas é definida através dos modelos de velocidade e com isso é possível saber a coordenada de um ponto lá em maio de 2000. Lembrando ainda que esse erro é cancelado para pontos que se encontram, né, na mesma região de uma placa. O último erro que a gente vai ver aqui é o erro referente às marés. Em alguns locais a maré pode variar de 7 a 8 metros na altimetria. Isso representa alguns quilômetros horizontalmente que vai ter a cada alteração de maré, como a gente pode ver aí nessa imagem. Essa variação tão grande ela pode causar diferenças altimétricas nos pontos de até 40 centímetros no equador. É uma variação bem considerável e a principal solução é a utilização de 2 receptores. Dessa forma, os 2 receptores vão sofrer desse efeito ao mesmo tempo. Em outros casos, o software de processamento tem que ter um modelo de marés terrestres para resolver essas variações aí. A vantagem aqui para a gente é que em um curto período de tempo essa variação não é tão expressiva assim. Beleza? Então finalizamos todos os erros aqui. Agora a gente tem um quadro que faz um resumo dessa situação toda. Aí a gente tem na primeira coluna qual a fonte do erro, né, desde o satélite até a propagação do sinal, aos erros do receptor e até o último item que se refere aos erros do próprio ponto a ser medido. Na segunda coluna a gente tem o nome de cada erro, depois a magnitude que ele pode atingir, né, ou seja, quanto que ele pode interferir nas nossas medições. E na última coluna a gente tem os principais tratamentos para cada um dos erros que a gente viu ao longo do vídeo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. A existência desses erros aí é o motivo pelo qual é necessário sempre seguir a técnica mais adequada para cada tipo de levantamento. Sempre que você deixa de fazer um procedimento corretamente, você está dando margem para um desses erros aí afetar o teu posicionamento e causar problemas no resultado. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.